Você sabia que em uma única noite, Deus derrotou sozinho um exército de 185 mil homens? Descubra como isso aconteceu e prepare-se para conhecer uma das batalhas mais miraculosas descritas nas Escrituras Sagradas, que narra a destruição do maior exército da Terra, que caiu sem lutar, e que Deus sozinho os destruiu sem usar armas. Veja essa história surpreendente. Na vastidão árida do Oriente Médio, uma tempestade de poder e arrogância se formava. O nome dela era Senaqueribe, o rei do Império Assírio, a força mais temida da terra naquele tempo. Com exércitos que se estendiam como areia sobre o deserto, ele marchava com o peito inflado de orgulho, confiando em suas conquistas e menosprezando qualquer resistência. Para ele, Jerusalém era apenas mais uma cidade a ser subjugada, mais um povo a ser dominado, mais um Deus a ser calado. Senaqueribe já havia derrotado 46 cidades fortificadas de Judá. Nada parecia detê-lo. As terras se dobravam diante dele como trigo ao vento. Ele havia construído uma reputação temível, não apenas pela força militar, mas pela violência brutal com que tratava os vencidos. Onde seus soldados passavam, ficavam gritos, sangue e fogo. Os relatos falavam de execuções públicas, de crianças despedaçadas, de homens e mulheres levados em correntes de ferro. A guerra de Senaqueribe não era apenas política, era psicológica. Ele aterrorizava antes mesmo de atacar. E agora seus olhos estavam sobre Jerusalém. Mas havia um problema. Aquela cidade não era como as outras. Ali, não se adorava um ídolo de madeira, nem uma estátua de pedra. Ali, habitava um povo que, apesar de suas falhas, confiava no Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Quando Senaqueribe enviou seus mensageiros até os portões da cidade, eles não estavam apenas entregando um aviso militar, estavam lançando uma afronta ao próprio Deus. Com palavras calculadas para intimidar, os emissários gritavam em hebraico para que o povo ouvisse: "Não deixem que Ezequias os engane, dizendo que o Senhor os livrará. Nenhum Deus das nações pôde livrar seu povo do rei da Assíria. Por que o Deus de vocês seria diferente?" Segundo Reis capítulo 18. Senaqueribe estava usando mais que estratégia. Ele estava blasfemando contra o próprio Deus. Ezequias, o rei de Judá, recebeu cartas recheadas de insultos contra o seu Deus. Poderia ter respondido com arrogância, poderia ter convocado os poucos soldados que restavam, poderia ter buscado ajuda do Egito ou de outros reinos, mas Ezequias fez algo que poucos reis fizeram. Ele subiu ao templo, pegou as cartas, abriu diante do altar de Deus e orou. Ali, entre colunas sagradas e cortinas rasgadas pela urgência do momento, o rei se curvou. Sua coroa não tinha valor diante do trono de Deus. Sua voz tremia, não de medo do inimigo, mas da consciência de que só Deus podia intervir. Ele não pediu por honra própria, não buscou livramento por orgulho. Ele clamou por algo maior quando disse: "Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para insultar o Deus vivo." Segundo Reis capítulo 19. Após sua sincera oração, não houve fogo caindo do céu, não houve trovões, nem terremotos. Nenhuma voz ecoou das nuvens. Aos olhos dos homens, parecia que Deus não estava respondendo, mas os céus estavam se movendo. Deus não age como os homens. Ele não entra em pânico. Ele não reage, ele governa. E ali, no silêncio da noite, enquanto os soldados assírios limpavam suas armas e comemoravam antecipadamente a conquista de Jerusalém, Deus preparava uma resposta que ficaria gravada para sempre na história, porque aquela batalha não seria vencida com lanças nem escudos. Não seriam generais, nem acordos políticos, nem emboscadas que trariam vitória. Porque Deus havia determinado: essa guerra é minha. Quando Deus decide lutar, não há estratégia humana que resista. Não há muralha alta o bastante que fique em pé, nem exército numeroso o suficiente que não possa ser vencido. Não há rei, não há decreto,
Não há maldição que resista ao seu poder, pois as Escrituras mesmo dizem: desde os dias mais antigos eu o sou e não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, 13. Naquela noite, quando os homens dormiam e os vigias apenas cochilavam em seus postos, o céu se armou para a guerra. E o que estava para acontecer não seria visto pelos olhos de muitos, mas seria sentido por todos, porque o Deus que foi insultado não ficaria em silêncio para sempre. E o orgulho de Senaqueribe estava prestes a desmoronar. A noite caiu sobre Jerusalém. As muralhas da cidade estavam silenciosas, mas os corações dentro delas batiam acelerados. Cada sopro do vento, cada passo na pedra, cada som estranho era motivo de alarme. Os soldados de Judá sabiam que estavam diante de uma força que, humanamente falando, não podiam vencer. Ezequias havia feito o que podia: reforçado muros, fechado fontes de água, preparado os homens, mas no fundo todos sabiam, nada disso seria suficiente. Do lado de fora, o exército assírio acampava com confiança. Centenas de milhares de soldados descansavam, rindo da fragilidade de Jerusalém. Muitos deles nem preparavam-se para a batalha. A vitória parecia garantida. Era só esperar o amanhecer. Mais uma cidade cairia, mais um rei seria humilhado, mais um povo seria deportado. Para eles, Judá já era deles. Mas naquela noite, o céu não dormia. Enquanto os homens descansavam, Deus se levantava. E quando Deus se levanta para lutar, ele não precisa de espada humana, não precisa de carros, lanças, escudos ou estratégias. Ele é o Senhor dos exércitos, o general invisível, o comandante supremo. Neste sentido, assim descreve as Escrituras do que Deus fez naquela noite com os assírios. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou no acampamento assírio 185.000 homens. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, lá estavam todos os cadáveres. Segundo Reis capítulo 19, 35. Em silêncio, de forma invisível, sem aviso, sem cerimônia, Deus enviou apenas um de seus anjos. Um único ser celestial, um mensageiro do céu, desceu ao campo dos assírios. Não houve gritos, não houve resistência. Os soldados caíam como folhas ao vento. Os maiores guerreiros, os mais experientes, os chefes de guerra, nenhum escapou. Um a um, tombaram. Imagine o cenário: tendas enfileiradas, fogueiras ainda acesas, armaduras repousando sobre suportes, e sobre a terra, corpos imóveis. O silêncio do acampamento, que antes era vivo e ameaçador, agora era fúnebre, eterno. O vento sopra entre os estandartes assírios como se zombasse de sua arrogância. Deus não apenas protegeu Jerusalém. Ele provou que a batalha era dele. No amanhecer, os primeiros sobreviventes, talvez escudeiros, servos ou aqueles que por alguma razão foram poupados, acordaram e viram o impensável. 185.000 soldados mortos em uma única noite. Sem combate, sem barulho, sem invasão. Apenas morte. Senaqueribe, o rei que ousara desafiar o Deus de Israel, agora estava diante da cena que nenhum monarca desejava ver. A derrota mais humilhante, a mais inexplicável, a mais sobrenatural da sua história militar. O general dos generais agora era apenas mais um sobrevivente de uma catástrofe divina. Ezequias não precisou levantar a espada. Jerusalém não precisou marchar. Deus lutou e venceu. Esse episódio não foi apenas uma vitória tática, foi uma declaração celestial do próprio Deus. Ninguém zomba de mim impunemente. O orgulho do império mais forte da terra foi esmagado em silêncio. O insulto lançado contra o Deus vivo foi respondido não com palavras, mas com juízo. E o que torna essa cena ainda mais impactante é a forma como aconteceu. Deus poderia ter enviado fogo do céu, um terremoto, um trovão ensurdecedor, mas ele escolheu agir na madrugada, de maneira cirúrgica, precisa e sobrenatural. Ele mostrou que o seu poder não precisa de espetáculo para ser absoluto. Enquanto Jerusalém dormia, o céu lutava. E quando o povo de Judá acordou e ouviu os relatos, houve espanto.
Os vigias das torres relataram: há silêncio no acampamento inimigo. Homens foram enviados para investigar. E quando voltaram, estavam pálidos, dizendo: eles estão todos mortos. Foi o fim da ameaça. Não por força humana, mas por intervenção divina. Essa foi a noite em que Deus disse: essa guerra é minha. E quando Deus assume uma guerra, a vitória não é apenas certa, ela é esmagadora. Assim, o conselho de Deus a você, que está em batalhas, que parecem impossíveis de vencer, é o que as Escrituras diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos capítulo 37, 5. O sol nascia lentamente sobre o horizonte de Jerusalém. Mas naquela manhã não era o calor do deserto que chamava a atenção, era o silêncio além das muralhas. Um silêncio denso, anormal, quase sagrado. Os sentinelas trocavam olhares, confusos. Cadê os gritos? O som dos tambores de guerra, o movimento dos cavalos, o rugido das tropas inimigas. O inimigo sumira. À medida que o dia clareava, a verdade começava a se revelar. Em pânico contido, um grupo de espiões saiu pelas trilhas escondidas da cidade e avançou até o acampamento dos assírios. Quando chegaram, o que viram congelou seus passos. O exército mais temido do mundo estava morto. 185.000 corpos espalhados, sem feridas visíveis de batalha, sem barulho, sem rastros de luta. Nenhum guerreiro judeu havia cruzado os muros de Jerusalém. Nenhum inimigo havia entrado. Aquela batalha foi travada por mãos invisíveis. O anjo do Senhor passou, e a justiça de Deus foi feita. A notícia se espalhou como fogo entre as pedras. Dentro das muralhas, o povo se perguntava: é verdade? Estão mesmo todos mortos? E quando a confirmação chegou, houve pranto, mas não de medo, de alívio, de reverência, de temor santo. Muitos caíram de joelhos. Outros levantaram as mãos aos céus. Jerusalém, sitiada até a véspera, agora era livre sem um único soldado precisar lutar. Enquanto isso, no acampamento assírio, Senaqueribe tentava entender o que havia acontecido. Aquele que se orgulhava de humilhar deuses estrangeiros agora estava diante de um poder que ele não conseguia explicar. Seu exército fora aniquilado por uma força que ele não via, não compreendia e não podia vencer. E o mais doloroso, ele havia desafiado o único e verdadeiro Deus. Senaqueribe não gritou, não ameaçou, não reagiu. Ele apenas recuou, frente ao inexplicável. A Bíblia descreve sua retirada em apenas algumas palavras, mas com uma carga de vergonha implícita, conforme está escrito: então Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se e voltou para Nínive, e ali ficou. Segundo Reis capítulo 19, 36. O rei que marchava com soberba agora voltava cabisbaixo. Aquele que ousou zombar do Deus de Israel, agora era um homem marcado pelo fracasso. Ezequias não precisou lançar uma flecha. O povo de Judá não precisou marchar. Deus havia agido sozinho, e diante disso, não havia resposta, não havia revanche, não havia justificativa. A volta para casa foi silenciosa. Não havia canções de vitória. Não havia celebrações nos portões de Nínive. O Império Assírio, que se alimentava de glória, agora engolia o gosto da humilhação. E Senaqueribe, que achava que estava no topo do mundo, descobriu que não se desafia o Deus vivo sem consequências. Mas a justiça divina ainda não havia terminado. Anos depois, quando a poeira da guerra já havia assentado, quando Senaqueribe talvez já tivesse se convencido de que os deuses haviam se esquecido, a sentença de Deus foi concluída. O mesmo rei que havia desafiado o céu encontrou seu fim não pelas mãos de reis, mas pelas mãos de seus próprios filhos. Certo dia, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Segundo Reis capítulo 19, 37. Deus não se apressa, mas ele cumpre cada palavra. O orgulho de Senaqueribe não só caiu em Jerusalém, mas foi destruído dentro do próprio templo do seu falso Deus. O homem que zombou do Senhor dos Exércitos morreu ajoelhado diante de um ídolo inútil, traído pela própria casa, sem honra, sem glória,
sem misericórdia. Assim termina a história do rei que ousou enfrentar Deus. Assim termina a trajetória daquele que pensou que a vitória estava em seus números, em sua força, em sua fama, mas aprendeu da forma mais amarga. Quando Deus diz, essa guerra é minha, nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode resistir. Enquanto isso, em Jerusalém, a memória daquela noite seria contada por gerações. O povo não celebrava suas armas, celebrava o Deus Todo-Poderoso que lutou por eles. Aquela noite se tornou um marco, um lembrete eterno de que Deus não abandona os seus, que Ele ouve, vê, age, e que, quando necessário, Ele mesmo entra em campo para resolver, porque para o Deus verdadeiro não há impossíveis, e nenhuma batalha é grande demais aos seus olhos. A derrota esmagadora de Senaqueribe não foi apenas uma vitória militar. Foi um divisor de águas para o povo de Judá. Um momento decisivo que marcou a história espiritual de uma nação inteira. Quando a notícia da intervenção divina chegou aos ouvidos do povo, Jerusalém não só celebrou a sobrevivência, mas renovou sua fé no Deus vivo, que jamais abandona aqueles que nele confiam. Imagine o cenário. As ruas da cidade se enchem de murmúrios, orações e lágrimas de gratidão. O povo que estava dominado pelo medo passa a reconhecer que não era sua força que o salvou, mas a fidelidade e o poder do Senhor. Ezequias, o rei que tinha se humilhado em oração diante do altar, se torna um símbolo dessa fé restaurada, um exemplo de liderança que sabe depender do Deus Todo-Poderoso. A vitória divina fez com que Jerusalém voltasse a acreditar na promessa de proteção que Deus fizera aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A lembrança da promessa que o próprio Deus reafirmou a Ezequias é clara. Eu guardarei esta cidade e te salvarei por amor de mim e do meu servo Davi. Segundo Reis capítulo 19, 34. Essa promessa não era apenas para aquele momento, mas para todas as gerações futuras, um lembrete eterno de que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A luta de Senaqueribe se tornou uma lição viva que transcendeu o tempo, a lição de que a verdadeira força está na confiança em Deus e não nas alianças humanas, nos números ou na arrogância do homem. Essa lição reverberou através dos profetas que continuaram a exortar o povo a não se esquecer do Deus que os livrou naquela noite fatídica. Isaías, que havia profetizado sobre a derrota de Senaqueribe, tornou-se voz profética que lembrava que o Senhor é soberano sobre todas as nações e reis. O episódio da Batalha Invisível é repetido nos Salmos e nas orações de Israel, lembrado como uma prova incontestável da intervenção sobrenatural de Deus em favor dos seus, como testemunha as Escrituras ao dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo capítulo 46, 7. Passagens como essa ganham um novo significado à luz daquela vitória. Além do impacto espiritual, a vitória fortaleceu a identidade nacional de Israel. Jerusalém, que estava ameaçada de destruição, tornou-se símbolo de resistência e fé. Os muros que pareciam prestes a ruir agora eram um monumento da proteção divina. E essa proteção não era apenas para Jerusalém, mas para todos os que se voltam para Deus com humildade e oração. A história daquela noite passou a ser ensinada aos filhos, transmitida de geração em geração, como um testemunho vivo do poder de um Deus que luta individualmente pelas suas promessas. Mas a vitória não significou que o povo estava livre de desafios futuros. O episódio serviu como um alerta para que não se esquecessem de quem realmente controla a história. Senaqueribe poderia ter sido derrotado, mas o inimigo ainda rondava o coração humano, e a batalha espiritual continuava. Ezequias e seu povo aprenderam que a verdadeira guerra vai além das armas, é uma batalha constante de fé, perseverança e obediência ao Senhor. Essa compreensão moldou os caminhos do povo de Judá, ensinando-os a depender do Deus invisível, que vê, ouve e age no momento certo. Essa dependência profunda em Deus é o legado maior daquela noite. A certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle, que Ele pode lutar sozinho e vencer. A história da noite em que Deus declarou: essa guerra é minha.
não ficou apenas nas páginas da Bíblia ou nos anais da história antiga. Ela continua viva, pulsante, desafiadora para todos nós nos dias de hoje. Porque, assim como Senaqueribe enfrentou o Deus vivo e foi derrotado, também hoje enfrentamos batalhas pessoais, espirituais, emocionais que parecem maiores do que nossa força. Mas a grande lição que ecoa daquela noite inesquecível é esta: não importa o tamanho do inimigo, quando Deus decide lutar, a vitória é certa. O povo de Judá enfrentou o medo, a ameaça real de destruição, a incerteza e o desespero. Mas no momento mais crítico, eles não se apoiaram em seus próprios esforços. Não confiaram em alianças políticas, na força militar, nem na astúcia humana. Eles se voltaram para Deus, oraram, se humilharam e permitiram que Ele lutasse. E o resultado? Um milagre, um testemunho eterno. Esse princípio é o mesmo para nós hoje. Em nossas vidas, podemos enfrentar guerras invisíveis, conflitos internos, pressões externas, dúvidas, medos e até ataques espirituais. Podemos sentir que o inimigo é poderoso demais, que estamos cercados, sem saída. Mas assim como o Senhor fez por Judá, Ele pode intervir poderosamente em nossas vidas. Quando entregamos nossa batalha a Deus, reconhecendo que essa guerra é dele, abrimos espaço para o impossível acontecer. Ele pode trabalhar de maneiras que nem conseguimos imaginar. Pode agir no silêncio da madrugada, na calmaria de nossos corações, transformando nossas derrotas aparentes em vitórias gloriosas. E é por isso que a história da derrota de Senaqueribe é tão inspiradora. Ela nos mostra que o poder de Deus não está limitado às armas, números ou estratégias humanas. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é dono da história. Mas há um desafio, o mesmo que Ezequias enfrentou. Precisamos nos humilhar diante dele, reconhecer nossa dependência e confiar plenamente, mesmo quando não entendemos o silêncio. A vitória pode não ser imediata, mas é certa para aqueles que esperam. Além disso, essa história também nos alerta contra o orgulho. Senaqueribe caiu porque subestimou a Deus. Quantas vezes hoje subestimamos o poder do Criador, confiando em nossas próprias forças ou em soluções temporárias? Quantas vezes tentamos lutar nossas guerras sozinhos, sem buscar a intervenção divina? A batalha que Deus lutou por Judá nos chama a uma fé renovada, uma entrega total, uma confiança que não vacila diante das tempestades. É um convite para lembrarmos que, quando Deus declara que uma guerra é sua, nenhum exército, nenhum problema, nenhuma circunstância pode nos derrotar. Assim como a história da noite em que o exército assírio foi derrotado em silêncio permanece um testemunho vivo, que também a nossa vida possa ser um testemunho da fidelidade de Deus em meio às nossas batalhas. Porque a guerra pode parecer grande, o inimigo pode parecer invencível, mas quando Deus luta, a vitória é inevitável. Essa é a promessa eterna. Essa é a verdade que nos dá esperança. Essa é a razão para proclamarmos, hoje e sempre: essa guerra é minha, disse o Senhor. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como foi a história da noite em que Deus venceu um exército sozinho e falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.